louvor, obrigado por esse tempo, Senhor, de adoração, que o Senhor possa falar ao nosso coração por essa palavra. É uma reunião bem simples, Pai, mas sabemos que o Senhor se faz presente, porque louvores foram entoados aqui, a Tua palavra vai ser ministrada e o Senhor habita em meio aos louvores. A Tua palavra diz, o Senhor habita em meio aos louvores. Quando pessoas se reúnem no Teu nome, o Senhor está presente, Pai. Então eu te peço, que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, uma palavra bem breve, mas que o Senhor possa falar ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a palavra, eu preguei na semana passada, a gente ia fazer a continuação, né? Agora é silêncio, agora é a hora da palavra. Silêncio. Tá? Eu preguei sobre ser inconformado com o mundo, né? Vou ler de novo o texto. O texto está na carta que Paulo escreveu aos Romanos, né? Diz assim: não vos conformeis com este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu só ia ler, não é essa a palavra. Eu só ia ler só para recapitular o culto passado. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Até aí. Aí a gente leu também 1 João 2,15, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu falei sobre o amor do Pai. Como assim o amor do Pai não vai estar em mim? Às vezes a gente pensa, mas Deus não ama todos, né? Não é que Deus deixe de nos amar, mas a gente desaprende o amor de Deus quando está longe dele. Então é como se a gente desaprendesse do amor de Deus, é como se o amor tivesse saído de nós. E a gente não sabe mais amar como Ele ama, a gente não sabe mais cuidar como Ele cuida, se portar como Ele se porta. A gente fica, nos tornamos seres vazios, né? Sem amor, sem o amor de Deus. Não que Ele deixe de nos amar, Ele nunca vai deixar de nos amar, que nem o pai deixa de amar o filho. Por mais que o filho faça o que faça, pronto que apronte, Estevão é o exemplo, né? Não. Eu jamais vou deixar de amar ele. Aprontar o que apronta pra mim e eu vou deixar de amar ele. Então a mesma coisa é Deus com a gente pode aprontar, a gente pode fazer, mas Deus nunca vai deixar de nos amar. Então, as pessoas têm amado mais o mundo do que a Deus, mais as coisas do mundo do que a Deus. Falei isso no grupo passado também. E como saber se eu amo mais o mundo do que a Deus? E aqui está a resposta nesse texto, aqui está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Quero ler aqui. João 14, versículo 21, diz assim ali: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, nos princípios, para a gente saber se a gente ama a Deus ou não, é se a gente tem guardado os mandamentos dele. Como saber se eu guardo os mandamentos dele? Usando aquela simples pergunta que fizeram para Jesus, né? Quais são os maiores mandamentos dos 10? E aí Jesus disse, são 2, né? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas, né? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 já englobam os 10, né? E aí Jesus fala isso. Então a gente, para saber se a gente ama a Deus, a gente precisa guardar os mandamentos. Como que eu guardo os mandamentos? Lá em Salmos, não recordo agora, acho que é Salmo 119. Salmo 119, versículo 11, acho que é. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Em outras versões, né? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como que eu guardo os mandamentos de Deus? Quando eu escondo a palavra. Quando eu escondo a palavra no meu coração.
Quando eu escondo ela, eu guardo ela. Eu lembro da mãe. A mãe, quando guardava uma coisa bem guardada, ela escondia até dela, né? Te lembra? Tia, guardei tão bem que eu escondia até de mim. Então, às vezes às vezes a gente guarda tão bem que a gente esconde até de nós, né? Um exemplo, né? Mas é sinal que está muito bem protegido, está muito bem guardado. Pô, eu guardei tão bem que escondi até de mim mesmo. Essa frase aí é a frase da mãe, né? Uma das frases da mãe que eu vou levar. Então o segredo está em guardar. Mas como é que eu guardo? Quando eu pego e retenho. Quando eu pego e retenho. Para eu pegar, eu preciso ter esse contato. E para eu reter, eu preciso querer esconder, querer guardar. Então, quando eu observo a palavra do Senhor diz que a gente deve meditar na palavra do Senhor dia e noite, né? E orar também sem cessar, né? Então, quando eu medito na palavra, automaticamente eu estou guardando ela. E quando eu guardo, eu acabo escondendo ela dentro de mim. E esse é o segredo para eu não amar mais o mundo do que a Deus. Quando eu escondo essa palavra no meu coração. Porque aí um dia eu vou precisar dela em algum momento e eu tenho ela guardada. O Espírito Santo vai me lembrar. Vai me trazer ela à memória. Às vezes é que nem aquela questão da prova que a gente vai fazer, né? A gente estuda, chega na hora, nem lembrava. Mas a gente tanto guardou, que até hoje eu me lembro de uma questão que eu li na terceira ou na quarta série. O que é história? Eu guardei tanto aquela resposta que eu sei até hoje. É a ciência que estuda o passado, fazendo comparação com o presente. Na terceira série eu li isso. E eu estudei tanto, eu guardei essa palavra, que eu lembro até hoje. Então, isso é guardar. Quando eu guardo a palavra, é como eu guardei essa frase, né? Eu guardei esta pequena frase de uma questão, né, de história. Na terceira série, tu vê, hoje eu tenho 42, vou fazer 43 e até os meus 80, só se eu tiver uma doença de memória, alguma coisa, eu jamais vou esquecer essa frase. Eu guardei tão bem dentro de mim. É isso que o Senhor quer que a gente faça com a palavra. Que a gente medite nela, que a gente leia ela, que a gente tire um tempinho para estar buscando, para estar entendendo melhor a palavra, para estar lendo, para estar memorizando. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos lembrar um dia. Um dia eu vou precisar dessa palavra. E essa palavra vai estar guardada dentro de mim e eu vou conseguir usar ela. Sabe? Seja ela uma palavra de conforto para o meu coração, seja ela uma palavra de instrução para que eu possa ajudar alguém. Então isso é muito útil. E a gente precisa entender o que é guardar. E guardar isso. Né? Guardar a palavra no meu coração, esconder ela no meu coração para não pecar contra Deus. Isso auxilia com que eu não desagrade ao Senhor. Que eu não peque contra Deus. Porque pecar acaba sendo da nossa natureza, né? Somos pecadores. Mas quando eu escondo a palavra, quando eu tenho contato, eu meditar, orar, pedir para o Senhor entendimento, isso basta, a gente vai guardando, a gente começa a guardar. Mateus, né? 6, se não me engano. Mateus 6, 19. Tá. Não ajunteis para vos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam, né? Então, aí está um dos segredos, né? Quando a gente esconde a palavra no coração, quando a gente medita na palavra, quando a gente tem um relacionamento com Deus, a gente começa a juntar tesouros lá na eternidade. Nosso tesouro está sendo juntado lá. Tem um terreno no céu para eu morar, tem um terreno que eu compro. Não, nada disso. Eu começo a juntar tesouros. Isso significa que eu começo a priorizar a riqueza do alto. Eu não priorizo a riqueza da terra. E quando eu priorizo a riqueza do alto, automaticamente eu não estou preocupado em juntar nada aqui. Eu posso juntar tesouros na terra, mas que esse não seja o princípio no meu coração. O princípio no meu coração seja juntar tesouros no céu, seja eu ter um relacionamento com o Senhor, para que eu possa enriquecer o meu espírito e não a minha carne. Lembra que no culto passado eu falei, o pai não estava, mas a Liza estava, a mãe estava e a Amanda também estava, o Fran estava também. Quando a gente
existe uma guerra dentro de nós entre a carne e o espírito. Quem o alimentar mais vai ser quem vai vencer essa guerra. Então, se eu der mais alimento para as minhas vontades carnais, meu espírito vai perder. Automaticamente, meu espírito perdendo os tesouros dos céus, eu estou perdendo. Mas quando eu começo a me achegar ao Senhor, me achegar perto de Deus e me instruir naquilo que o Senhor tem para mim, que é a vontade dele, que é a palavra, eu escondo essa palavra no meu coração, que eu medito nela, eu começo a juntar tesouros do céu, eu começo a dar mais força para o meu espírito. Automaticamente, a gente começa a sentir nojo de algumas coisas. Eu falo que foi comigo. Tinha coisas que eu fazia que eu comecei a... Depois que eu comecei a ter esse contato, comecei a guardar a palavra no meu coração, eu tinha nojo já, não tinha mais vontade de fazer. Porque não era mais... Eu vi que não tinha tanto valor assim, não me agregava, né, ao meu espírito. E aí eu comecei cara, não... Mas quando eu comecei a me aproximar do Senhor, comecei a fazer a vontade de Deus, isso começou a me clarear um pouco. E a gente começa... A nossa consciência começa a acusar o nosso espírito. E o nosso espírito começa a sinalizar em nós que a gente precisa disso. Muito mais, para que a gente se sinta muito melhor. Sabe? E a gente se sente mais próximo do Senhor, a gente se sente mais amado, a gente se sente mais valoroso, mais valioso e mais importante. A importância pela qual e devida, né, o Senhor tem por nós. Então é essa palavra, só que a gente medite sobre isso, reflita sobre isso. Quando se aproxima do Senhor, quando se aproxima da palavra, porque existe uma senha, cada um tem uma senha, né? Eu tenho um número, o Senhor uma hora vai me chamar pelo meu número. E aí, daqui a pouco a minha senha está na frente da de vocês. Pela ordem natural das coisas, todo mundo espera que não, principalmente os pais, né? Esperem que sejam chamados primeiro, né? Que os filhos. Eu tenho a minha senha, eu não vou contar pra ninguém. Não, nem tu sabe. Eu sei a minha senha. Sabe, cara. Não pra ninguém, tá? Tá. Tá. Não conto Beleza. pra ninguém. Não vou contar. Tá. Então cada um tem uma senha. Uma hora o Senhor vai chamar a nossa senha. E aí vai ser o nosso momento de partir. E a gente não sabe a hora. Então por isso que é bom a gente estar preparado para esse momento. Né? Mais perto de Deus eu chegar aqui na Terra, mais perto de Deus eu vou estar quando eu partir daqui. Porque daqui a pouco eu posso passar a eternidade longe dele. A Bíblia diz que existe condenação e existe presença de Deus, são dois lugares. Eu não devo viver na Terra com medo da condenação. Devo viver na Terra desejando estar perto de Deus, desejando morar com Ele, desejando passar a eternidade com Ele. Amém? Vou tocar uma música agora. Tá?
Obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou no nosso coração. Como nós precisamos, Senhor, de uma palavra, como nós precisamos de um refrigério para a nossa alma. Só o Senhor pode nos dar isso, Senhor. Todas as coisas desse mundo, Pai, são passageiras. Tudo que nesse mundo há é passageiro. Mas as Tuas palavras permanecem para sempre. Como a gente precisa, Senhor, de uma instrução. Como a gente precisa, Pai, daquele puxãozinho de orelha, Senhor, para que a gente possa estar diante de Ti, Senhor, para que a gente possa nos aproximarmos de Ti, para que a gente possa estar mais perto. Qual Pai que prefere os filhos longe? Qual Pai que deseja que os filhos estejam próximos? Qual Pai que deseja que os filhos estejam distantes? O Senhor é um Pai, Pai celestial, que espera que os seus filhos estejam perto, que os seus filhos estejam próximos. E assim nós desejamos, Senhor, nessa noite, agradar o Teu coração. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Obrigado por esse momento. Obrigado por esse tempo precioso, Pai. Uma das coisas mais valiosas que nós podemos ter nessa terra é esse momento contigo, Senhor. É esse momento diante da Tua palavra, diante de Ti, ouvindo Tua instrução, chegando perto do Teu coração.